Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Há alguns dias atrás tivemos um webinar muito interessante no Dr. Share com o título Gravidez da pré-conceição à amamentação. Nesse webinar contamos com a participação de uma colega especialista em ginecologia e obstetrícia, a doutora Catarina Reis de Carvalho, também com uma enfermeira especialista em saúde materna e obstétrica, a enfermeira Carmen Ferreira, e ainda com a nossa colega especialista em medicina geral familiar, a doutora Mariana Cadós. A dado momento, falou-se então sobre suplementos vitamínicos. A doutora Mariana Cadós colocou mesmo uma pergunta para votação no televoto, em que questionava a nossa opinião em relação à toma de multivitamínicos na gravidez e se deve ou não iniciar a sua toma. Havia várias possibilidades de resposta, 4 linhas, e uma delas dizia o seguinte: não existe evidência para a toma universal de multivitamínicos na gravidez e, por isso, deve manter a suplementação com ácido fólico e ferro. Esta era a resposta correta. A maioria dos colegas acertou, mas também houve uma percentagem de colegas que não deu a resposta correta. Vamos ouvir então os comentários da doutora Mariana Cadós. Muito bem, espetáculo também, aqui outra vez a conseguir acertar, mas mesmo assim ainda houve algumas pessoas que responderam que os multivitamínicos podem ser usados com segurança porque, tal como os medicamentos, são regulados pelo Infarmed. E essa é a primeira ideia que eu gostava que ficasse aqui clara para todas as pessoas, que de facto os multivitamínicos não são medicamentos, não são regulados pelo Infarmed, são regulados pela DGAV, que é a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, e portanto, como qualquer suplemento alimentar, não precisam de nenhum estudo de segurança e de eficácia. E portanto, quando nós estamos a prescrever um multivitamínico a uma mulher grávida, temos que ter isto muito presente, que não há nenhum estudo que comprove que a toma daquele multivitamínico terá um efeito benéfico em termos de outcomes maternos e fetais. E isto é importante principalmente porque muitas destas mulheres nos chegam, e a Catarina agora não vai levar a mal o que eu vou dizer, mas isto é muito verdade, nós temos muitas mulheres nos cuidados de saúde primárias que são seguidas também pela ginecologia e pela obstetrícia e que nos chegam com os multivitamínicos. E muitos de nós têm um bocadinho em retirar estes multivitamínicos, mas na verdade eu acho que isto deve ser explicado às mulheres, não só elas estão a gastar 4 ou 8 vezes mais o dinheiro que têm, porque estes multivitamínicos são muito caros, uma caixa para um mês pode custar à volta de 15, 20 euros e não têm nenhum benefício comprovado para a saúde das mulheres e portanto podemos retirá-los com alguma segurança da sua medicação habitual. Mostrava-vos aqui um estudo que foi publicado em 2023 nos Estados Unidos da América e que, na verdade, foi procurar correlacionar a adequação nutricional destes suplementos que estão à venda nos Estados Unidos, que foram 48 identificados, com as recomendações da ACOG. E de todos estes suplementos, 27% não tinha a quantidade recomendada de ácido fólico, que é tão importante para a grávida. E a doutora Mariana partilhou realmente connosco um estudo muito interessante que nós vamos colocar também junto com este episódio do podcast. Trata-se de um artigo publicado no American Journal of Perinatology com o título As vitaminas pré-natais disponíveis no mercado não cumprem as guidelines nutricionais do Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. E realmente, nas conclusões, podereis verificar e confirmar que as vitaminas de venda livre disponíveis no mercado variam no seu conteúdo de nutrientes e vitaminas, e que são diferentes daquelas recomendadas pelo Colégio Americano,
Também que a grande maioria não contém as quantidades adequadas dos principais nutrientes-chave. Por exemplo, nenhum produto cumpria as recomendações diárias de cálcio e 27% dos produtos também não continham a quantidade recomendada de ácido fólico. A doutora Mariana ainda teve a gentileza de tentar pesquisar que evidência científica existe relacionada com este tema e partilhou connosco uma revisão sistemática da Cochrane. Só que a maior parte dos estudos integrados nesta revisão sistemática foram realizados em países em vias de desenvolvimento. Vale a pena tomarmos nota das conclusões desta revisão. Ora, muito bem, qual é que é a evidência que existe relativamente à toma de multivitamínicos na gravidez? Se nós olharmos para este estudo, esta revisão da Cochrane, publicada em 2019, que foi procurar avaliar os benefícios da suplementação oral com multivitamínicos nos autocampos maternos, fetais e na infância, e que foi uma grande revisão que incluiu mais de 140 mulheres grávidas e mais de 20 estudos em que a grande maior parte foi em países em desenvolvimento. Só um estudo é que era num país desenvolvido. E, portanto, foi procurar comparar a toma destes multivitamínicos com ácido fólico, ferro, vitamina A, zinco, selênio, portanto, uma série de vitaminas e de minerais, com um grupo controle só com ácido fólico ou ferro, e depois a toma destes multivitamínicos com um grupo placebo, que não tinha qualquer tipo de suplementação, e avaliar estes resultados em termos de parto pré-termo, pequeno para a idade gestacional, baixo peso à nascença, mortalidade perinatal, nados mortos e mortalidade neonatal. Os resultados que eu vos apresento aqui são comparativamente aos multivitamínicos com o grupo controle com ácido fólico ou ferro, porque não faz grande sentido eu estar aqui a apresentar os resultados para o grupo placebo, porque é raro, raríssimo, termos mulheres que não fazem qualquer tipo de suplementação ao longo da sua gravidez. Na verdade, houve alguns benefícios em termos da redução do risco para recém-nascidos pequenos para a idade gestacional e para recém-nascidos com baixo peso à nascença, mas mais uma vez chama a atenção para que estes resultados são para países maioritariamente em desenvolvimento e não houve qualquer tipo de diferença entre os grupos para a mortalidade perinatal e mortalidade neonatal. Tendo em conta esta evidência, a Organização Mundial da Saúde, em 2020, lançou estas guidelines para a toma de multivitamínicos, dizendo que não existe evidência para a toma destes multivitamínicos de uma forma universal, ok? Em países desenvolvidos, na medida em que nestes países muitas vezes os déficits multivitamínicos e multiminerais não são tão comuns. E, portanto, aquilo que nós devemos fazer de uma forma, sim, universal, é a recomendação de uma alimentação saudável que seja completa, variada e equilibrada, baseada nos princípios da alimentação mediterrânica. Em resumo, vale a pena tomar nota que os multivitamínicos não são regulados pelo Infarmed, ou seja, não existe o controle de qualidade que normalmente acontece com os medicamentos e, ao mesmo tempo, não dispomos de evidência científica que sustente ou que justifique a sua utilização na nossa realidade. De seguida, no nosso webinar, falou-se sobre a suplementação do ácido fólico. A toma do ácido fólico, ao contrário portanto, a DGS recomenda no primeiro trimestre como principal indicação para a prevenção das malformações do tubo neural. O que é muito engraçado é que a maior parte das mulheres, mais de 40%, os dados portugueses o que nos indicam é que não iniciam a toma de suplementação na pré-conceição. O que é que acontece? Acontece que o tubo neural encerra ao 28º dia de gestação. Quantas mulheres não desaparecem na primeira consulta de saúde materna em que já passaram estes 28 dias? Ou seja, aquela recomendação para a prevenção de malformações do tubo neural poderá já não fazer grande sentido. Então, por que é tão importante a toma de ácido fólico, não só no primeiro trimestre, mas ao longo de toda a gestação? É porque os benefícios vão muito para além das malformações do tubo neural. Nomeadamente prevenção de aborto espontâneo, prevenção de parto pré-termo, baixo peso ao nascer e, portanto, a suplementação deve ser mantida ao longo de toda a gestação, tal como a Organização Mundial da Saúde nos recomenda.
Para além disso, a grande maior parte das anemias ferropénicas acompanha-se também de um déficit de ácido fólico e, portanto, a suplementação deve ser de ácido fólico e de ferro, ok? A dada altura, alguns colegas questionaram sobre em que circunstâncias se deve prescrever uma dose reforçada de ácido fólico. Então, mas entre 400 microgramas ou 5 miligramas, o que é que nós devemos prescrever? Ora, há alguns grupos de risco para os quais está demonstrada que o risco de ter malformações do tubo neural é maior. E eu chamo aqui a atenção para alguns destes grupos, porque muitos destes grupos são a grande maior parte das mulheres que nós vemos. Mulheres com obesidade têm maior risco de malformações do tubo neural, e as mulheres com obesidade normalmente são um grupo que tem múltiplos déficits multivitamínicos e minerais e, portanto, poderá fazer sentido uma suplementação com uma dose superior. Mulheres que façam a toma de contraceptivos orais que sabemos que são depletores de ácido fólico. Mulheres que tenham diabetes mellitus já prévia à gravidez e mulheres fumadoras, ok? Nestes grupos poderá fazer sentido fazer uma suplementação superior aos 400 microgramas, tal como é recomendado nesta revisão que foi feita em 2016. Caros colegas, por hoje ficamos por aqui. Este webinar foi mesmo muito interessante e está disponível na íntegra no canal InfoShare do curso Integra Academy e talvez num próximo episódio vos traga aqui a apresentação da doutora Mariana relativa ao ferro e ao iodo. Com este episódio partilharemos os links de acesso aos estudos aqui mencionados, também o link de acesso às recomendações da Organização Mundial de Saúde e muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.